Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Giro Novo Dia e hoje eu começo fazendo uma pergunta para você. Casa, dinheiro, carro, viagem. O que você quer da vida? Acho que em algum momento você já deve ter feito essa pergunta, certo? Bom, pergunta que vai e vem na vida da gente. Mas hoje eu estou trazendo aqui um convidado especial que vai nos ajudar pelo menos a refletir um pouco sobre esses questionamentos que aparecem ao longo da nossa trajetória. Ele vai falar sobre um método chamado Método Freedom de Performance Emocional. E o meu convidado de hoje é o Osmar Trindade. Muito obrigada Eu por que estar agradeço, aqui Marcinha. hoje. Eu que agradeço. O Osmar que, na verdade, se formou em administração Exato. e acabou se apaixonando pela mente humana também, como não, né? Se apaixonar pela mente humana. E aí foi por um outro caminho e hoje ajuda muita gente. Exato. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu sempre gostei de humanas, sempre gostei de pessoas, embora eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, mas eu sempre fui encantado pela mente humana e encantado sobre entender como que as pessoas funcionam. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu sinto o que eu estou sentindo? Então, eu sempre fui apaixonado por isso, mas não fiz uma formação ligada a isso, acabei indo para administração e sempre tive facilidade com o número. Então, quando eu estava na faculdade, eu conversava com os professores e falava que eu tinha vontade de dar aula, que eu sempre fui apaixonado por ensinar e tal, e o professor perguntava: "Ah, você quer dar aula do quê?" Eu sempre falava algo ligado a humanas. Ele falava: "Nossa, mas você é tão bom de número, como assim humanas?" Então, eu sempre fui apaixonado por isso e eu encontrei a minha missão de vida. Quando eu encontrei a minha missão de vida, eu percebi que era isso que eu nasci para fazer. E foi aí então que eu investi todo o meu tempo, todo o meu dinheiro em me capacitar para ajudar as pessoas. Então, vim de uma formação que não tem relação com o que eu faço, mas no meio do caminho eu fui me encontrando através da minha missão de vida e faço isso há 17 anos. Esse ano já são 17 anos ajudando as pessoas. Na verdade, você falou de uma coisa que é fundamental na vida da gente, que é a missão, né? A gente acha que vive buscando a tal da missão. Muita gente vive todinha a sua existência sem conseguir encontrar. Uhum. De alguma maneira você ajuda nisso também? Sim. Eu acredito que as pessoas têm dois momentos importantes na vida delas. Quais são esses dois momentos mais importantes? O primeiro momento é o nascimento. O segundo momento mais importante é quando a gente descobre para que a gente nasceu. Quando a gente descobre a nossa missão de vida, os nossos dias mudam completamente. A gente passa a ter um novo sentido, uma nova direção para os nossos dias. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu encontrei a minha missão de vida em 2002, participando de um curso de PNL. Eu estava sentado na cadeirinha, assistindo lá o professor ensinar sobre PNL. E aí eu olhei o professor dando aula e aquilo me tocou de uma forma assim tão profunda. Eu falei, nossa, eu nasci para fazer isso. Eu nasci para ensinar. É isso que eu quero fazer da minha vida. E desde então, tudo que eu fazia, todo o dinheiro que eu ganhava, na época eu trabalhava como garçom, pra você ter ideia, eu era garçom numa lanchonete em São Paulo, mas eu estava procurando me encontrar e fui fazer esse curso de PNL. E desde então, todo o dinheiro que eu ganhava, todo o curso que eu fazia, era para poder viver essa minha missão de vida. E a missão de vida, Marcinha, ela não está relacionada exatamente ao trabalho. É uma missão pessoal, só que você pode fazer dessa missão pessoal o seu trabalho. Olha que maravilhoso você poder ser reconhecido financeiramente, ser reconhecido pelas pessoas por algo que você faz e seu trabalho e a sua missão de vida. Então, muda a vida das pessoas quando você descobre a sua missão. E eu tenho sim um treinamento que eu ajudo as pessoas a encontrar a missão de vida delas. Que é esse método Freedom. Não, Não? não. O meu É primeiro versátil aqui, penso que é. Não, não é o método Freedom. Hã. Porque assim, o meu primeiro treinamento foi o treinamento Leader Training, que é uma imersão de 3 dias. Então Tá. a gente vai para um hotel, fica 3 dias nesse hotel, começa sexta-feira, dá 2 dias e meio, né? Sexta-feira à noite até domingo. E aí acontece todo um processo de autoconhecimento e é também uma imersão de inteligência emocional. Só que esse treinamento, ele tem um valor um pouco, né, um O investimento alto, tem um investimento. investimento alto Uhum. e tem o valor da hospedagem. Tá. Então, quando eu fundei o IMAP, a minha ideia era democratizar os treinamentos.
Porque eu ia fazer uma formação, na época, 2002, fazer uma formação em PNL, R$ 5.000. Hum. Pensa, em 2002. Gente, quem que pode pagar esse valor? Custo alto. É muito alto. Vale a pena o investimento? Vale a pena. Mas não estava acessível para todo mundo. E eu ficava me questionando, por que tão alto? Quantas pessoas merecem ter um conhecimento como esse, conhecer das pessoas, dominar ferramentas, intervenções para mudar a vida das pessoas e não pode investir? Eu falei, não, quando eu fundar minha empresa, eu vou democratizar. E aí, o treinamento Leader Training, ele tem um valor mais alto, mas como a gente parcela, fica acessível para as pessoas. E aí, eu fiquei me questionando, falei, será que não seria o ideal eu fazer um treinamento com valor mais acessível, de um dia, e que gerasse também uma grande transformação em pouco tempo? Porque a gente tem também uma outra barreira, né? Tem aquelas pessoas que não podem ficar um final de semana. Não Sim, consegue deixar o filho e ir para um hotel ficar um final de semana. sim. Então, quer dizer que essas pessoas também, elas têm um valor, têm um dinheiro para investir, mas não têm um tempo para ir. Eu falei, por que não fazer um treinamento de um dia? E aí, eu fui fazer uma especialização em Humanistic Coaching na Alemanha, fiz 2 especializações lá, e através de todo esse método que eu aprendi lá, eu formatei o treinamento Método Freedom, e foi aí que nasceu o Freedom. Com E essa ideia, que é o treinamento de um dia. Ah, tá. Então seria um compacto. Exatamente. Tá. É um intensivão. São 12 horas de autoconhecimento, de inteligência emocional e empoderamento. Você sai de lá com uma força tão grande, com uma vontade tão grande, Marcinha. Você quer realizar as coisas, sabe? Seus planos que estão aí engavetados, às vezes está na sua cabeça, está no papel e você ainda não tirou. E Se eu sei. todo mundo tem isso, né, gente? É. Todo mundo tem vontade de realizar alguma coisa, mas não sabe por onde começar. Pô, por onde eu começo? O que eu faço? Será que vai dar certo? Porque você tem dúvidas. Sim. Será que eu vou conseguir? Tem Será os que eu sou bloqueios, capaz? na verdade, né, É. Osmar? Acho que o mais difícil de tudo são os bloqueios que a gente, às vezes, sabe que tem, não sabe quais são. Às vezes, a gente não sabe que tem. E, às vezes, a gente sabe que tem, sabe quais são, mas não sabe como fazer, né? Exato. Então, é complicado, É né? por isso do nome Método Freedom. Hum. Porque eu pergunto para as pessoas no treinamento, será que a gente é livre mesmo, gente? Será que somos livres? A gente vive numa sociedade livre. Mas será que somos verdadeiramente livres? Não somos. Por quê? Porque existe uma prisão aqui dentro da nossa cabeça. Então, tudo aquilo que a gente passou na nossa vida, todas as experiências adversas que a gente teve, foram criando bloqueios, prisões que acabam nos impedindo na fase adulta de tomar boas decisões para a nossa vida, de avançar. Aí a pessoa é inteligente, a pessoa tem consciência de tudo que ela tem que fazer, ela tem recurso, ela tem capacidade e ela não consegue performar. Ela não consegue tirar os planos do papel, ela não consegue ser feliz no relacionamento, ela não consegue crescer na carreira. Por quê? Se a pessoa tem total capacidade de realizar coisas grandiosas na vida dela, por que ela não avança? O que acontece com ela? Só que as pessoas não se questionam. Elas não param para perguntar, elas vão vivendo a vida e acham que é assim mesmo. Então, quando a pessoa ela para um dia da vida dela que seja, para olhar para tudo isso, ela consegue fazer uma grande mudança, uma grande transformação. Porque no dia a dia não dá para fazer isso, Marcinha. De jeito nenhum. Quando você fala em inteligência emocional, que é algo que às vezes a gente ouve por aí, como é que a gente consegue definir o que seria? Ó, inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de lidar com as nossas emoções. Difícil nos dias de hoje, né? Exato. Só que assim, não adianta a gente falar de uma técnica para lidar com as emoções se a gente não olhar para a nossa história. A gente precisa olhar para a nossa história de vida. Por quê? Nós somos bombardeados de informações. Então a gente está recebendo gatilhos do ambiente o tempo todo. Você está vendo coisas, você está ouvindo coisas, você está sentindo. De repente, Márcia, você vê uma pessoa e por qualquer razão, essa pessoa, só de ver ela, você fica meio ansiosa, você fica com medo. Do nada. O que essa pessoa fez? Ela não fez nada. Mas só pelo fato de você olhar para ela e isso gerar uma ansiedade, é porque essa ansiedade ou esse medo, essa pessoa que você viu conecta com algo que aconteceu com você. Talvez o jeito dela, o formato do corpo dela, a pessoa de barba, o cabelo dela, te fez lembrar de alguém que talvez te prejudicou. Talvez um chefe que você teve no passado. Então vamos imaginar que você me viu, qualquer razão você ficou meio tensa. Por quê? Você nunca me viu antes. Você está me vendo pela primeira vez. Por que ficou tensa? Porque se você me viu e ficou dessa forma, eu disparei em você alguma lembrança.
E aí eu te fiz lembrar de alguma coisa. E aí, na sua história de vida, tem algum evento com alguém que se parece comigo e veio a mesma emoção. Então, o tempo todo, nós somos bombardeados de informações. A gente escuta alguma coisa. Você ouve uma música. Então, imagina uma pessoa perdeu o pai. E a pessoa ouve uma música, é uma música que o pai escutava toda hora. E a pessoa está feliz da vida. Ela está feliz. Ela ouve a música, de repente, ela fica para baixo. Claro. Por quê? Sim. A música disparou Lembrou. nela uma lembrança. Lembrou da perda do pai. E aí ela fica mal emocionalmente. Então, o tempo todo, nós somos bombardeados de gatilhos. E esses gatilhos fazem com que a nossa mente, o tempo todo, vá ou para o nosso passado ou para o nosso futuro. Boa parte do tempo no passado. E aí a gente está sobrecarregado emocionalmente. Então, não adianta a pessoa falar, ó, você tem que ter a técnica X para você conseguir lidar com a emoção. Só que quando você está desregulada emocionalmente, você nem lembra dessa técnica. Você não consegue. Você está lá triste, você está chorando, você está com medo, você está com raiva. O seu racional, ele foi sequestrado. Você não consegue ter clareza para lembrar da técnica. Agora, quando você olha para a sua história de vida, olha para o seu passado e consegue curar essas feridas que ficaram abertas, você não se desregula com facilidade, que é o que acontece com a maioria das pessoas o tempo todo. Elas estão se desregulando. Você tem filhos? Não. Não. Por exemplo, um pai ou uma mãe que perde a paciência com o filho. O filho está em casa, está lá na mesa, de repente o filho bate no copo e derruba a água. Aí a mãe e o pai olham para o filho e grita com ele. Poxa, o que você está derrubando isso e tal? Começa a gritar com a criança. Tem sentido um pai gritar com a criança só porque a criança derrubou um copo? Agora, vamos mudar o cenário? Ao invés de uma criança, esse pai ou essa mãe está com um amigo. E esse amigo derruba o copo de água. O pai ou a mãe vai gritar, esse adulto vai gritar com o amigo? Lógico que não. Não vai. Por quê? Por que com a criança grita, com o filho grita e com outra pessoa não? O que acontece com as pessoas? Por que a pessoa se desregula tão rápido emocionalmente? Uma coisa tão pequena, porque é banal. Uma coisa, às vezes um esquecimento de uma pessoa. A pessoa vai lá e tá com raiva porque o outro esqueceu. Por que isso acontece? Então nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos cuidar disso, fazer as pazes com o nosso passado, aí a gente consegue ter muito mais clareza para fazer escolhas para a nossa vida. Então, os meus treinamentos, não apenas o método Freedom, todos os outros treinamentos, eu levo as pessoas para esse processo de autoconhecimento e entendimento. Eu ia comentar exatamente isso, porque ouvindo você falar, a coisa que mais me vem à mente é essa questão do autoconhecimento, né? Hoje se fala muito disso. Mas é muito importante a gente se autoconhecer para a gente entender, às vezes, por que do nada a gente, às vezes, fica preocupado, do nada a gente fica nervoso, do nada a gente tem reações que a gente não sabe de onde vem, né, Osmar? Exato. Ó, vou dar um exemplo de um casal. E qualquer semelhança é mera coincidência com quem está nos assistindo aqui. Vou pegar aqui um casal, a Ana e o Pedro. Ana e o Pedro são casados e o Pedro começou a fazer dieta e começou a malhar porque ele está com sobrepeso e decidiu fazer academia. E quando eles chegaram do trabalho, chegaram lá por volta de umas 7 horas, é o horário que o Pedro vai para academia. E aí a esposa, a Ana, saiu para ir no mercado. Aí o marido falou assim, amor, já que você vai no mercado, enquanto eu vou na padaria, na academia, você traz para mim um pão integral? Porque eu quero fazer um lanchinho bem leve para jantar hoje e tal, que eu tô focado na dieta. Ela falou, tá bom, amor. E ela saiu, foi pro supermercado e ele foi pra academia. Quando ele voltou da academia, a Ana não tinha chegado ainda em casa. Ele foi tomar um banho até ela chegar para poder fazer o lanche dele. Aí, quando ele saiu do banho, ela já tinha chegado, guardou todas as coisas, e aí ele foi procurar o pão integral para fazer o lanche. Ele abre todos os armários. Ela esqueceu. Cadê o pão? Ele não achou, e ele gritou, né? Falou, amor, cadê o pão integral? Você trouxe? Aí ela chegou na cozinha, olhou para ele e falou, putz, amor, esqueci. Nesse momento, o Pedro tem um ataque de fúria, de raiva. Olha para ela, começa a apontar o dedo e começa a gritar com ela. Ponte que partiu, é um absurdo isso. Como é que você esquece uma única coisa que eu pedi, você esquece? Olha só, aí ele abre o armário, olha só, todas as suas coisas você trouxe, né? Engraçado. Agora, a única coisa que eu pedi, você esqueceu. Sabe de uma coisa? Você é uma egoísta. Você não tá nem aí para mim. Você só pensa em você. Tudo que eu peço para você, você não faz. Ele teve um ataque de fúria.
A Ana, ouvindo esse xingamento todo do marido, o que aconteceu com ela? Ela não deixou barato. Ela então começou a gritar com ele. Eu sou egoísta? Que isso? Você que é um egoísta, porque tudo que eu faço pra você, você não valoriza. Você só me critica, você só reclama de mim, você não dá valor para as coisas que eu faço. Só porque eu esqueci um pão e todas as outras coisas que eu faço pra você. E os dois ficaram brigados. Agora, eu pergunto pra você, Marcinha. Será que tem algo de errado com Pedro para ele ter respondido assim para a esposa? Com certeza. Será que tem algo de errado com a Ana para ter respondido assim para o marido? Também. A resposta é não. Não? Não tem nada de errado. Algo de errado aconteceu com eles. Então, esse algo de errado que aconteceu na história de vida deles é que está fazendo com que ele se comporte dessa forma. Então, às vezes a gente não consegue realizar algumas coisas na nossa vida. A gente tem algum desafio, algum problema que a gente não encontra solução, a gente não consegue resolver e a gente acha que a gente tem um problema, que nós somos falhos. Mas não, na verdade, algo aconteceu com a gente que está nos bloqueando e não nos deixa enxergar possibilidades de como resolver tudo isso. É por isso a importância do autoconhecimento. Agora, vamos olhar para a história do Pedro? Vamos lá no passado do Pedro, quando o Pedro era uma criancinha pequenina. O Pedro, quando ele era criança, ele teve pais ausentes. Tanto o pai quanto a mãe trabalhavam muito. Chegavam em casa tarde, o Pedro já estava dormindo. Então, ele teve pouco contato com os pais durante a semana. No final de semana, os pais estavam em casa, só que os pais eram distantes emocionalmente. Não davam atenção para o Pedro. Tudo que o Pedro pedia, o Pedro falava assim, mãe, compra para mim uma bola. A mãe falava assim, final de semana que vem, a mamãe traz a bola. Chegava o final de semana... Não trazia a bola. Não trazia. A mãe falava, esqueci, filho, desculpa, mas mamãe promete que vai comprar para você. Ela pedia algo pro pai, ele pedia algo pro pai. Pai, vamos no parque esse final de semana? O pai falava, vamos fazer o seguinte, papai tá cansado, final de semana que vem a gente vai no parque. Chegava o final de semana, o que acontecia? Não ia ao parque. Não ia ao parque. O pai não cumpria as promessas, o pai esquecia, ou a mãe esquecia, e o Pedro viveu a vida inteira, a infância inteira assim. Quando o pai e a mãe esquecia as coisas do Pedro, o que será que o Pedro sentia? Vamos pegar um sentimento de raiva, possivelmente? Ele ficava com raiva. Sim. Né? Poxa, tô sempre esperando, os meus pais não fazem nada, com raiva. Agora, na fase adulta, o Pedro cresceu, conheceu a Ana, casaram, a Ana foi e esqueceu o pão. O que aconteceu com o Pedro? O mesmo sentimento foi trazido de lá. Exatamente. O esquecimento da Ana foi o gatilho para fazer ele se recordar de tudo que ele passou com os pais e com a mãe. E aí toda a raiva que ele sentiu do pai e da mãe veio à tona e ele transferiu para a esposa. Tudo fica aqui na cabeça. Exatamente. Agora vamos olhar para a história da Ana. A Ana, quando era criança, ela teve pais diferentes do Pedro. Os pais eram presentes, só que eram pais críticos, duros, que não deixavam a Ana fazer nada. Tudo que a Ana fazia tinha que ser do jeito dos pais. Tudo regradinho. E a Ana tinha que ser boa, perfeita em tudo. Se a Ana tirasse 9 na escola, ela apanhava, ouvia xingamento, ouvia críticas do pai e da mãe, era xingada de burra. Menina, você só faz isso, como você não tira 10? Isso é um absurdo, você é burra. Se a Ana cometesse qualquer erro, os pais eram sempre críticos. Então, quando o Pedro começou a criticar a Ana, o que aconteceu com a Ana? Ela trouxe de lá. Ativou nela aquela lembrança de dor. Ela trouxe toda a raiva que ela sentia dos pais porque eram criticados, ela trouxe à tona e projetou no marido. E aí, quando esses dois adultos estão descontrolados emocionalmente, sabe quem é que está no controle? As duas crianças feridas deles. A criancinha do Pedro, a criancinha da Ana, ferida, que estão ali brigando. É isso. Quando a gente não se conhece, é isso que acontece na nossa vida. E a gente repete isso, a gente xinga as pessoas, briga, a gente fica travado, fica com medo, tem um desafio, tem algo importante pra gente realizar. E de repente a gente está travado. E aí a gente não se questiona, por que isso está acontecendo comigo? Por que as coisas não avançam, não andam na minha vida? Então a gente precisa desse autoconhecimento. Quando você entende isso, você abre um caminho para mudança. Agora, esse autoconhecimento tem idade para acontecer? Não. Todos nós precisamos, né? Mas assim, se a gente falar do meu treinamento, o treinamento Método Freedom, a partir de 15, 16 anos já dá para participar desse treinamento, tranquilo.
Tem os meus treinamentos. Eu tenho um treinamento para jovem, que é um treinamento de inteligência emocional. E aí a gente tem jovens de 13 a 17 anos que participam desse treinamento. E aí tem um treinamento para adulto, que é 18 ao infinito, né? Enquanto a pessoa tem condição, tem saúde para participar, pode participar. Mas, pensando assim, no dia a dia, todos nós precisamos nos conhecer. Não, Agora, desculpa te claro. interromper. Eu tô te perguntando isso porque tem aquelas pessoas que usam aquela narrativa de que, eu sou assim mesmo, vou morrer assim, né? Ai, como que eu vou resgatar aquela criança? Então, é por isso que eu tô te perguntando propositalmente tô te fazendo essa pergunta. Isso aí é uma desculpa que a pessoa dá para não fazer uma mudança. Sim. Eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Algo de errado aconteceu com você e você foi se moldando, você foi se transformando nessa pessoa. Então a pessoa fala, desde que eu entendo por gente, eu sou assim, essa pessoa agressiva, essa pessoa dura. Não, você não nasceu assim. Agora, se você olhar a história de vida dessa pessoa, possivelmente ela cresceu num ambiente hostil, num ambiente caótico, que ela teve, desde cedo, ela teve que aprender a ser dura, a ser firme, para sobreviver naquele ambiente caótico. E ela cresceu dessa forma e ela acha que ela tem que ser assim a vida inteira. Então, ela está no trabalho mesmo. No trabalho, ela vai falar com alguém, ela é sempre dura, sempre o mínimo gatilho, a situação pequenininha já é suficiente para ela ficar estressada, querer brigar com todo mundo. Por quê? Porque ela aprendeu a ser assim. Aí eu volto a dizer, não tem nada de errado com ela. Ela só precisa entender que algo de errado aconteceu com ela. Porque que me moldou e eu não preciso ser assim. Eu posso ser diferente, mas eu não consigo me ver diferente porque a vida inteira eu fui assim. Então, se a pessoa ela não participa de um processo de autoconhecimento, ela não entende por que eu sou assim. Sim. Então, por exemplo, Marcinha, quantos casais têm tudo para ser feliz, para viver em harmonia e vive em pé de guerra? Vive brigando. Por que isso acontece? Então, vou pegar o exemplo que eu dei dessa pessoa que foi criada num ambiente hostil. Nós gostamos daquilo que é familiar. Nós nos sentimos confortáveis com aquilo que é familiar. Então, se eu fui criado num ambiente caótico, hostil, de muita briga, de muito caos, isso para mim se torna familiar. Se eu estou no meu trabalho e está num ambiente agradável, um ambiente tranquilo, eu conheço isso, o ambiente tranquilo? Não. Não é familiar para mim isso. Isso é estranho. O que eu faço, então? Inconscientemente, eu dou um jeito de criar um caos no trabalho. Por quê? Porque o caos, para mim, é familiar. Mesma coisa no relacionamento. Ao invés de estar tudo harmonia no casamento, no namoro, tá tudo em paz ou com a família, a pessoa sempre dá um jeitinho de começar uma briga. Por quê? Porque o tumulto, o caos, para ela é familiar. Então, nós gostamos daquilo que é familiar. Inclusive, a gente atrai pessoas para a nossa vida, a gente se relaciona com pessoas que têm familiaridade com aquilo que a gente já passou na nossa vida. Que loucura, hein? Eu sei, tem pessoas que escutam isso e falam, não, Osmar, é impossível. Como que uma pessoa, por exemplo, uma mulher decide se relacionar com um cara que tem problema com álcool? Poxa, ela não sabe, né, que a vida dela vai ficar complicada, vai ficar difícil ter um relacionamento com uma pessoa com problema com álcool. Agora, se na história de vida dela, por exemplo, um pai ou uma mãe teve problema com álcool, isso é familiar para ela. Então, existe essa familiaridade. Ela acaba atraindo pessoas com semelhanças, pessoas parecidas com aquelas que criaram eventos de dor, situações de dor. E na psicologia, ou na psicanálise, na verdade, isso se chama compulsão à repetição. Porque, assim, existem 3 regras do nosso inconsciente. Marcinha, quais são as 3 regras do inconsciente? Nosso inconsciente é atemporal, ou seja, não existe passado, não existe futuro. Tudo que você estiver pensando, não importa se você está lembrando algo do passado ou se você está projetando algo no futuro, para sua mente só existe presente, no aqui e agora. Então, você tem um projeto para fazer. Aí você olha para esse projeto e você vê tudo dando errado. Fala, putz, ninguém vai gostar, vai fracassar. O projeto nem saiu do papel, você está só pensando. Só que você está vendo tudo dando errado. O que você vai sentir no momento presente? Várias coisas. Frustração, medo. Não é? Frustração, medo, ansiedade. Repulsa, E olha só, o projeto já saiu do papel? Não. Já aconteceu? E você está sentindo o quê? Medo, insegurança,
não é? Frustração. Então, a nossa mente, ela é atemporal. Não existe passado, não existe futuro. Tudo que você estiver pensando é como se estivesse acontecendo para sua mente. Ponto. Segunda regra do inconsciente. A nossa mente, ela precisa compreender tudo aquilo que está acontecendo com a gente. Então, quando a gente passa por uma situação lá na nossa infância, a gente não tinha o nosso racional, nossa parte cognitiva desenvolvida. Então, a gente passou por algo na infância, a gente não teve compreensão daquilo que está acontecendo. E aí, o que acontece? Entra a terceira regra, abre um looping na nossa mente, que a gente começa a desenvolver a compulsão à repetição. E essa compulsão à repetição faz a gente recriar os mesmos dramas da infância. Por quê? Para que a gente tenha o entendimento, para que aconteça a segunda regra. Porque quando a gente tem o entendimento do que acontece, pronto, cessou o problema. Opa, compreendi aquilo que aconteceu. Quando não tem essa compreensão, abre essa compulsão à repetição. Então, a gente atrai, vamos imaginar que eu tive um pai com problema com álcool na infância. Na fase adulta, eu me relaciono com uma pessoa que tem problema com álcool também. Porque eu estou recriando o mesmo drama. E, de alguma forma, eu preciso entender tudo isso que aconteceu comigo e resolver isso. Enquanto eu não resolvo, eu vou estar sempre passando pelas mesmas situações. Não tem pessoas assim que entram numa situação, entra no trabalho. Eu entrei aqui para trabalhar aqui. Entro feliz da vida. De repente, dá 6 meses, eu estou insatisfeito. Começo a ter problema com o meu chefe. O chefe começa a me perseguir, o chefe não me valoriza, aí eu me sinto mal pra caramba e saio daqui. Arrumo outro emprego. Entro no outro emprego, feliz da vida. Passa um tempinho, o que acontece? A mesma coisa. A mesma coisa. Um outro chefe, numa outra empresa, começa a me perseguir, não me valoriza, enfim, só me critica. Aí eu fico insatisfeito. Saio da empresa, entro numa outra empresa. O que acontece na outra empresa? Se repete. Exatamente. Então, as histórias vão se repetindo na nossa vida. E a gente precisa olhar para isso e se questionar. Por que eu estou passando por isso de novo? Por quê? Eu entro num relacionamento feliz da vida, de repente dá errado. Entro no outro relacionamento feliz da vida, de repente dá errado. Por que as histórias estão se repetindo? É por isso a importância do autoconhecimento. Mas as pessoas não se questionam. Elas acham que é obra do acaso. É porque, na verdade, é difícil, né? E a gente tem medo do que vai se deparar, né? Quando a gente olha para si mesma. Aí eu aqui, né? Querendo supor. Não, mas é isso mesmo, viu? Né? É isso mesmo, Me diga uma coisa, como é que tá a tua programação, assim? Porque eu imagino que quem tá nos acompanhando agora tá querendo se autoconhecer. Eu, pelo menos, fiquei com essa vontade. Fiquei com essa vontadezinha. Quer participar de um treinamento seu, seja lá qual for. Tá. Como é que tá a sua programação? Ó, eu tenho o treinamento Leader Training, que é uma imersão de 3 dias. Começa sempre na sexta-feira à noite, vai até domingo. A pessoa fica hospedada no hotel. E aí é um treinamento intensivo mesmo, de autoconhecimento, de grande mudança. É um processo de ressignificação e cura. É uma grande oportunidade para a gente fazer as pazes com o nosso passado. Boa. Então, quem está cansado de ficar repetindo as mesmas coisas na vida, frustrado, e não consegue encontrar solução para os seus problemas, lá é um processo intenso de autoconhecimento e mudança. Então, esse treinamento, ele acontece todo mês. Então, uma vez por mês, ele acontece no hotel em Vinhedo, aqui do ladinho de Jundiaí, e acontece todo mês. A próxima turma desse treinamento é no dia 30 de junho, 1 e 2 de julho. E aí depois tem em julho, final de julho também. Tá. Aí tem agosto, final de agosto, setembro, outubro, enfim. Todo mês tem. Todo mês tem esse treinamento, tá? Mas o que eu falo para as pessoas? Não perde tempo. Vai. Quanto antes você ir, melhor. O que eu escuto dos meus alunos que ficam enrolando para ir? Porque funciona assim, só para você ter ideia do poder do treinamento, Marcinha. Você vai para o treinamento. Você vai chegar aqui na empresa na segunda-feira, sem você abrir a boca, as pessoas vão olhar para você e falar, Márcia... Tem alguma coisa diferente com você. Você tá diferente. Aí, no dia a dia, as pessoas vão percebendo essa mudança em você. Você com muito mais confiança, você fazendo as coisas de uma forma muito melhor do que você já fazia. E aí é natural que ou as pessoas perguntem para você, Márcia, o que você fez? Ou é natural que você fale assim, gente, final de semana para mim foi maravilhoso. Foi meu melhor final de semana da minha vida. O que vai acontecer aqui? Você vai convidar as pessoas e as pessoas vão querer ir. Eu falo assim, Marcinha, eu também quero participar disso. Que isso, meu? Quero estar nessa mesma vibe, nessa mesma energia. Sim. Então... o treinamento ele é tão transformador, para você ter ideia, a gente nem precisa ficar fazendo marketing.
Uhum. A própria transformação das pessoas levam outras pessoas a participar do treinamento, num processo extremamente orgânico, supernatural. Então, esse acontece todo mês. Aí tem aluno que fala assim, nossa, Osmar, eu fui convidado para vir 2 anos atrás, em 2021. Meu Deus, por que eu enrolei tanto para ir? Se eu soubesse que era tudo isso, que ia fazer acontecer com a minha vida, eu tinha vindo bem antes. Então, é o que eu falo para as pessoas. Não perde tempo. Vai o quanto antes, porque é um resultado, uma mudança que não vale a pena a gente procrastinar, ficar jogando para frente. Sim. E tem o treinamento Método Freedom, que é o treinamento de um dia, que ele acontece uma vez a cada 2 meses. Então, a gente teve uma turma em maio e agora a gente tem uma turma em julho, dia 22 de julho, em Jundiaí. Então, começa às 10 da manhã, vai até às 22 horas. É um treinamento, é um dia inteiro, um treinamento assim de empoderamento, autoconhecimento, inteligência emocional. E lá a gente foca muito na questão de definição de objetivos. Porque assim, Marcinha, se eu perguntar para você, não precisa nem me responder. Márcia, o que você quer para a sua vida? A sua cabeça vai começar a pensar um monte de coisa. Márcia, qual que é o seu sonho? Você vai ter um monte de coisa que você quer conquistar, não é? Agora, qual é um objetivo de fato que você tem bem definido para a sua vida? Qual é aquele objetivo que todos os dias você acorda e você batalha para transformar ele numa realidade? Porque as pessoas, elas dormem, acordam, e aí você pergunta para elas, tudo o que você fez hoje está te levando para onde? Onde você vai estar daqui 5 anos? Onde você vai estar daqui 10 anos? As pessoas Não sabem. Não sabem. Todas as suas ações, Marcinha, de todo mundo, tudo que a gente fizer hoje, tem que ter um porquê. Ó, hoje eu tô aqui. Por quê? Porque eu quero que as pessoas conheçam essa filosofia, conheçam o meu treinamento, que as pessoas tenham um processo de mudança. Então tem um propósito estar aqui. Não tô aqui aleatório. Sim. Né? Você veio trabalhar, tem um propósito. Você está fazendo seu trabalho hoje, tem que ter um propósito. Mas esse trabalho que você faz vai te levar para onde? Onde você vai estar daqui 1 ano, 5 anos e 10 anos? Então as pessoas precisam definir um objetivo. Ó, é isso que eu quero alcançar e todos os dias, tudo que eu fizer é para eu chegar nisso. Não são escolhas aleatórias. Eu não estou vivendo de forma aleatória no piloto automático. Tem um porquê, tem um propósito. Então, as pessoas precisam ter essa consciência e o treinamento faz isso. Eu acho que são perguntas que o tempo todo, imagino, né? A gente acaba fazendo perguntas que não são fáceis de ser respondidas e, com certeza, se você fizer, ou seja, um treinamento ou outro, ou os dois, certamente vai te ajudar. Eu adoro quando eu faço uma entrevista que eu aprendo. Eu aprendi um monte de coisa aqui. Um monte de coisa que eu esponjinha, já peguei para mim aqui. Espero que você tenha feito a mesma coisa. Infelizmente, a gente não pode se estender muito, porque essa é uma conversa que, ia embora. Ia mesmo. Ia embora. O que eu queria perguntar para você, te pedir para você deixar suas redes sociais, para quem, de repente, quiser acompanhar mais o seu trabalho, poder se informar mais. Claro, tanto no Instagram, no TikTok e no YouTube, eu tô como Osmar Trindade Oficial. Tá bom? Osmar Trindade Oficial. Tem o site da minha empresa, www.brasil.com.br. E lá tem várias informações dos treinamentos. No YouTube tem depoimentos. Você vê depoimentos lindos, Marcinha? Eu cheguei a ver. Viu? Cada depoimento. Você vê um antes e o depois. Como a pessoa chega... parece mágica e parece mentira, mas a pessoa precisa ir. Seja no Método Freedom um dia ou os 3 dias do Leader 20, é para mudar a vida das pessoas. Então, assim, quem quer uma verdadeira mudança, se você quer uma grande mudança, uma grande transformação, dá esse passo. Aí eu pergunto para você, de verdade, quando foi a última vez na sua vida que você parou um dia ou 3 dias, um final de semana, para cuidar de você? Quando que você fez isso? Às vezes a gente nem para olhar no espelho, né? Fica aí também a reflexão. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Volte quantas vezes você quiser, porque eu acho que a gente está vivendo um momento de busca pelo autoconhecimento, que não está fácil viver, né? A gente sabe que está bem complicado e a gente precisa mesmo buscar se autoconhecer. Então, eu quero muito agradecer a sua vinda aqui.
no Grupo Novo Dia. Quero agradecer a vocês também que nos acompanharam. Você que conhece um Pedro, conhece uma Ana, que ouviu essas histórias e que precisa assistir a esse programa, manda lá para ele. O que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: seja para aprender a ser um líder ou a buscar a liberdade, aqui eu aportuguesei tudo que foi dito, né, nos métodos que o Osmar ensina. Quer buscar uma liberdade? Quer aprender a ser um líder? Ou quer simplesmente transformar o tempo não em dinheiro, mas em felicidade? Tá aí. A gente deu várias dicas aqui para você. Esse giro está terminando, mas eu volto com outro e outro tema. Beijo para vocês, tchau.